Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, o expositor espírita Sérgio Castro falará sobre o perdão na visão espírita. Esse conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui para mais um Café com Luz. Esse espaço para a gente tratar de assuntos que tangem a nossa espiritualidade. E hoje a gente tem um tema interessante. Nós vamos pegar nosso convidado ali. Nosso convidado é palestrante espírita, trabalha aqui em Brasília, no movimento espírita, inclusive na comunhão também, não é, Sérgio Castro? Sim, exatamente. Amigo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Que bom, Sérgio. Vamos lá, vamos tomar esse café lá com a gente. E o Sérgio, a gente estava conversando, né, Sérgio, antes de começar? Pode ficar à vontade, Sérgio, senta aí. Já estou com o material, com a nossa cola aqui. O Sérgio, meus queridos amigos, ele trabalha no movimento espírita como palestrante e tem um trabalho interessante que tem a ver com o que nós vamos tentar fazer aqui, né, Sérgio? Exatamente. Que é o estudo bíblico lá na Comunhão Espírita de Brasília, que você está à frente na coordenação desse trabalho, correto? Correto. Às quintas-feiras estudamos os Atos dos Apóstolos e às sextas-feiras as cartas de Paulo, versículo a versículo, à luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo. E a gente está dando essa informação, não é uma propaganda, é uma divulgação do trabalho espírita e que a gente está aqui não na condição de mestre. Mestre só teve um. Quem? Jesus. Jesus. A gente está na condição, isso não é humildose não, é exercício de consciência, de aprendiz, né, Sérgio? Que por amar muito essa proposta, com respeito às outras, a gente divulga o remédio que a gente está tomando. Exato. Tá bom assim? Tá bom, muito bom. Então, nesse sentido, o tema é sobre o perdão na visão espírita. Será que a gente dá conta, Sérgio? Não, né? Vamos tentar. E aí a gente selecionou uma passagem, que é uma passagem que fala do perdão, uma passagem de Jesus, que é conhecida como a mulher adúltera, né? A nossa cola já está aberta. Sérgio, traz aí de João pra gente. Vamos nos permitir? Eu acho que não é muito longa, não, né? Jesus estava no templo, no pátio dos gentios. O templo estava em reforma, muita sujeira, muita terra no chão, sentado, e os fariseus e saduceus, doutores da lei, tentando pegá-lo em uma armadilha, porque ele pregava o amor ao próximo, o perdão, levaram até ele uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E perguntaram a ele: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés determina que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Isso é chamada saia justa. A intenção era colocar Jesus em confronto com Moisés, com a lei. Jesus não disse nada. Começou a escrever algumas palavras na areia. Palavras que são objeto de grandes pesquisas e grandes opiniões, mas não chegaremos nunca a saber quais eram. Joana de Ângeles, através do Divaldo, dá uma dica, um exemplo. Jesus escrevia ladrão. Aí vinha um dos fariseus, curioso para olhar, e ao ler era com ele. Depois escrevia violento, agressor, dominador, desonesto, corrupto. E aí cada um que vinha olhar por curiosidade se sentia atingido. Ele preparava já o ambiente. Essa é a opinião de Joana de Ângeles. O que quer que Jesus tenha escrito, ele deu um tempo e porque insistissem, ele
levantou a cabeça e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Foi um choque psicológico, um choque moral, e os sacerdotes, os fariseus, se sentiram ameaçados em serem descobertos nas suas torpezas. Então começaram a se retirar. Diz a narrativa de João, os mais velhos, porque tinham mais pecados, foram se retirando primeiro, depois os mais novos, até que ficou somente a mulher na praça. E ele, levantando a cabeça, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse: foram embora, Senhor. E não te condenaram? Não, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai, mas não tornes a errar. Que as traduções trazem como pecar, mas a palavra grega, traduzida diretamente para o português, significa o verbo errar. Porque Jesus dava a lição moral para a alma, para o espírito. E ele não desejava que ela produzisse novos erros que, pela lei de causa e efeito, lhe trouxessem responsabilidades futuras. Vai e não tornes a errar, o que serve para todos nós que estamos aqui comentando e ouvindo esta nossa conversa. Dentro dessa narrativa, você me falava, a gente faz no estudo bíblico, a gente busca a intertextualidade, deixar o texto falar, que é o que você está colocando. Porque às vezes a gente começa logo a interpretar, e Jesus não só nessa passagem, mas naquela de Pedro que fala, devo perdoar 7 vezes, em que situação? A lei mandava lapidar, então lei é para ser cumprida. Jesus estava numa situação complicada. Ele adverte e dá um recado. E nas passagens, na cultura, você tem algum destaque para falar a respeito dessa parte? Sim, nós destacamos no estudo bíblico a evolução do perdão na nossa humanidade. Nos tempos primevos da barbárie, não havia perdão e a vingança era livre. Você poderia, em um pequeno prejuízo dado por alguém, fazer o que quisesse. Nós encontramos aqui, se você me permite, vai lá. no livro Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24, Amaleque, comentando que, tendo sido ferido por alguém, ele matou essa pessoa. E tendo sido contundido por uma criança, ele matou a criança. Nossa. E numa crise de consciência, ele dizia, se Caim merece ser vingado 7 vezes, eu mereço ser vingado 70 vezes 7. Olha. Daí foi surgir, na tradição dos fariseus, aquela tolerância de se perdoar uma mesma falta até 7 vezes. E na 8ª, você estava liberado para exercer a vingança. Porque no Velho Testamento, o perdão ainda não é estimulado, nos tempos muito antigos. O que é estimulado é a vingança. Depois, quando surgem o olho por olho, dente por dente, estabelecido por Moisés, já é um progresso no aprendizado do perdão na nossa humanidade, porque limitava a vingança a uma proporcionalidade ao mal sofrido. Aquele exagero da Gênesis já não era mais possível com olho por olho, dente por dente. Mas eu vou cortar para a gente continuar no segundo, porque eu vi o apito, o nosso pão de queijo está pronto. A gente vai comer só um pouquinho de pão de queijo. E tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e a gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus queridos amigos, nós voltamos desse nosso primeiro intervalo. O pão de queijo já está aqui, a gente já está curtindo. Você de casa, pega o seu suco, sua água, seu chá, seu pão de queijo, não importa. Vamos continuar com esse nosso café. Sérgio, a gente está até brincando, é difícil interromper quando a gente está assim, mas faz parte do programa. Você estava falando, citou uma passagem, duas passagens no Velho Testamento. Jesus se utiliza do material, há uma evolução da revelação divina, a gente não pode desprezar. Ele usava o material que a gente conhecia, que aquele povo conhecia. Então, volta daquela conexão que você estava fazendo e avança aí para a segunda revelação com Cristo. Muito bom. Sobre a ótica do perdão, da vingança. En passant, nós precisamos dizer, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e foi crucificado como judeu. Então ele conhecia as principais verdades que ele havia enviado amigos para deixar implantado no povo de Israel, que eram os profetas, dentre eles Moisés e Elias, que se destacam. Então ele conhecia todo o histórico da humanidade na evolução em relação às leis morais, aos matizes variados do amor. E nós vemos no Velho Testamento que, apesar de toda essa crueza, nós temos exemplos de perdão. Por exemplo, na história de José no Egito, ele perdoa os seus irmãos que o colocaram no fundo de um poço e o venderam para uma caravana como escravo. Muitos anos antes. Mais tarde, ele vai ser aquele que não só perdoa a sua família, como traz todo o povo dos israelitas para o Egito, e lá eles permanecem por mais de 400 anos. É importante frisar que os irmãos de José são os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Não é qualquer coisa. Muito bem lembrado. Então nós temos o perdão de José e temos um salmo, que é o 32, versículo 1, em que está escrito o seguinte: aquela pessoa cujas transgressões são perdoadas pode se considerar uma pessoa abençoada por Deus. É o que está lá no Salmo 32, versículo 1. Já dando uma
um progresso no entendimento, no pensamento humano a respeito do perdão. Mais tarde, os fariseus vão tomar desta base do Gênesis, vão tomar de Provérbios 24 e vão fazer do perdão uma limitação para a criatura. Porque quando nós somos prejudicados ou maltratados, o nosso sangue sobe. Nós temos que nos controlar. A emoção nos faz jogar na corrente sanguínea uma série de elementos que fazem com que nós emocionalmente nos desequilibremos. Então, os fariseus foram adotando a tradição de que se pode perdoar uma ofensa repetidamente até 7 vezes. Depois, a compreensão dos fariseus liberava a pessoa para a reação. Pedro tinha esta concepção. Quando vai fazer a famosa pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Quando houver me ofendido? Será até 7 vezes, como diz a tradição? Jesus disse: não, eu te digo, Pedro, em verdade, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele lança pela primeira vez no pensamento humano a noção do perdoar sempre. Perdoar todas as vezes em que se sentir ofendido. O Evangelho do Cristo, você já tocando na segunda revelação, ele pega aquilo que estava fragmentário em relação a essa ótica nas antigas escrituras e ele em si mesmo, no próprio exemplo, ele sintetiza isso. Ele não só fala, e aí a grande originalidade que você acabou de expor, como ele vivencia, porque nós estamos com essa passagem, mas eu destaco, acho que a maior lição de perdão ele deu cravado na cruz. Na cruz. É o grande finale do perdão na Bíblia. Ele ali, ele não só testemunhou a total falta de entendimento da sua mensagem amorosa, até os discípulos mais próximos, ele testemunhou tudo aquilo que, do ponto de vista material, acanhado nosso, a gente poderia dizer assim, tudo foi perdido. E ele dá aquela lição. Há essa evolução no pensamento, e a gente fala, isso é muito bonito, mas nas relações humanas, a gente vai até explorar isso talvez no bloco final, mas nas relações humanas, o perdão ainda é visto, mesmo no século XXI, como algo de inferioridade, como algo de fraqueza. Explora isso pra gente ainda dentro da proposta de Jesus no Novo Testamento. Curiosamente, as citações de Jesus falando expressamente do perdão, em Mateus, Marcos e Lucas, se nós contarmos, dá 7 referências. Sendo que a última é a que você trouxe à baila. Quando Jesus olha para aqueles algozes que não sabiam o que estavam fazendo e nem quem era aquele ser que estava à sua frente. E ele disse, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus então traz uma noção nova do perdão. O ser superior não se ofende. Ao contrário, ele compreende a pequenez do outro, o erro do outro e pede a Deus perdão para ele. Então você vê, Jesus não pede perdão para nada do que faça. Ele pede perdão àqueles que o maltratam, àqueles que o crucificam, àqueles que o condenam, àqueles que tramam contra ele. Francisco de Assis, o Cristo da Idade Média, como se diz, vai usar o mesmo sistema no final de sua existência. Ele não se ofende, mas sempre ora a Deus pela pessoa que pretensamente queria ofendê-lo. É uma visão totalmente mais espiritualizada do perdão. Resta-nos estudar mais, compreender e sentir essas passagens para podermos fazer os treinos cotidianos, em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar em que estejamos. Vou pegar essa tua deixa para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, para que a gente entenda esta proposta como eficaz, não é só bonita, terapêutica, libertadora. E como é que a gente coaduna, né, isso com o processo de justiça, de equilíbrio, de ordem. Mas isso a gente vai deixar para o terceiro e final bloco, inclusive botando Kardec aqui no meio, resgatando o pensamento cristão. A gente volta com esse nosso café sobre o perdão daqui a pouquinho. Fique aí. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço,
A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus queridos amigos, nós voltamos desse nosso intervalo. Vamos agora com o terceiro e último bloco desse programa, falando sobre o perdão, na visão espírita, fazendo o resgate da tradição bíblica, primeira revelação, segunda revelação, em cima da passagem da mulher adúltera como nossa base. A gente está aqui com o Sérgio Castro. Sérgio, a gente encerrou o segundo bloco falando da importância de Jesus entender esse avanço, nessa maturação do senso moral. Kardec traz muito isso. E nessa maturação do senso moral, a gente vai saindo da infância para entender que há uma sofisticação nas relações humanas em que o perdão entra não para abolir o combate ao que está errado, a ordem. Existia esse processo. Aí a gente estava falando no intervalo, eu falei, vamos trazer logo Kardec, que também resgata esse pensamento do Cristo. Se você me permitir, os nossos telespectadores, no capítulo 10, Kardec, que aborda bem-aventurados que são misericordiosos, ele aqui no item 13, ele vai falando, comentando essa passagem da mulher adúltera, está ali no item 11, 12, e no 13 ele comenta. E tem um parágrafo que ele fala assim, olha, o reproche, ou seja, a condenação lançada à conduta de outrem, pode obedecer a dois móveis. Um que é reprimir o mal, que é obrigação da sociedade, né? Ou, o segundo móvel, desacreditar as pessoas cujos atos se criticam. Não tem excusa esse último propósito, portanto, no caso, então só há maledicência e maldade. Ou seja, o segundo não é para corrigir um problema, é para a gente exercer a vingança, o ódio, o conflito, não é para reeducar, para reerguer. Aí ele vai lá na frente e vai falar o seguinte, olha,
O não julgueis que o Cristo coloca é que ele quis dizer o seguinte, olha, como é que é? Olha, tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, ou seja, que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então nós estamos, como diz o povo no popular, lascado, porque a gente não tem autoridade moral, então ninguém pode condenar o mal? Pega daí, não. Sérgio. Jesus sempre foi claro na hora de condenar o erro e na hora em que perdoava o autor. Então ele separa o pecado do pecador ou o crime do criminoso. Ele separa o erro da pessoa que errou. A mulher adúltera, ele diz, vai, mas não tornes a errar. Ele mostrou a ela que ele também não estava de acordo com o seu erro, mas perdoou porque sabia que era um espírito imperfeito, como é a nossa humanidade, que estamos todos caminhando lentamente nessa evolução. Lembremos que os exemplos morais de Jesus tiveram efeito histórico em relação ao perdão, à tolerância e à indulgência. Roma, no grande circo, viu uma cena que nunca havia visto antes. Os cristãos que iriam morrer estavam entrando na arena para morrer, para serem trucidados pelas férias, cantando hinos de louvor a Deus e a Jesus, agradecendo aquela oportunidade. Então, isso acabou chamando a atenção das autoridades romanas. Que homem é esse? O que ele faz com as pessoas que elas se entregam à própria morte cantando e agradecendo a ele? E não reagem aos algozes. Nunca reagem aos algozes. Então, esses exemplos históricos mostram que a proposta de Jesus foi efetiva na melhoria da vivência e das relações humanas nas sociedades. Agora, quando Kardec traz a questão para a vivência do homem, ele nos adverte. É preciso, como diz a codificação, que alguém que se ponha a criticar os atos e defeitos alheios tenha autoridade moral para fazê-lo. Isso quer dizer, aqueles atos e defeitos por ele criticados, ele já superou. Aqueles defeitos e imperfeições, ele não mais comete. Aquelas quedas morais, ele não é mais capaz de cair. O que é muito difícil aqui na Terra. Então, eu entendo a sua colocação de que na sociedade nós temos, e a doutrina espírita é a melhor ferramenta para isso, nós temos que ir aos poucos sedimentando o conhecimento e o entendimento para nas reações e nas nossas ações automaticamente irmos selecionando os nossos impulsos de estar sempre julgando as pessoas, de não sermos indulgentes com os defeitos delas. É o que Kardec deixou inserido na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme o entendia Jesus. É uma pergunta específica, a única no livro desse tipo. Ele quer saber a opinião de Jesus. Ele não está perguntando a São Luís nem a Santo Agostinho. Então, naturalmente, eu acho que ninguém respondeu por Jesus, ninguém tinha essa coragem. Eles consultaram Jesus e a resposta é espetacular. Benevolência para com todos, que é a caridade propriamente dita. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja, os componentes do perdão, de compreender o outro, de saber que ele é imperfeito, que errou, que não tinha essa intenção, estão em duplicidade, porque tem a indulgência, que é um perdão mais completo, mais amplo, e tem o próprio perdão, junto com a caridade. Então Kardec, na codificação, traz materialmente, concretizando os eventos da vida de Jesus, traz para os postulados do Espiritismo, praticamente obrigando os espíritas a fazerem este exercício cotidianamente, porque senão não alcançaremos a nossa tão desejada reforma moral. Então, que a gente arrefeça os nossos impulsos rigoristas, porque esse rigor ele já beira o excesso. Então, às vezes, a gente pegar o remédio e tomar na dose única, a gente passa disso. No intuito de trazer equilíbrio, a gente alimenta a discordância, o conflito e perde a oportunidade. A gente está aí, eu acho que estão com 2 minutinhos, e eu, ouvindo você falar, para exercer esse perdão, a nossa capacidade de amar tem que aumentar.
amar a vida. E para amar, a gente tem que entender que nós não devemos errar, mas poder nós podemos, porque nós ainda estamos num processo de tentativa e erro. E quando eu entendo isso, eu posso agir, não sei se cabe esse exemplo, de um pai ou de uma mãe consciente, amoroso, que tanto ama o filho que não se ofende com as falhas dele, corrige com educação, dando inúmeras possibilidades, reeducando, não privando ele de arcar com as responsabilidades dos erros, mas sendo um pai que ampara, que ama, que não faz vista grossa para o erro. Tem um minutinho final, eu queria deixar esse um minutinho com você para você dar a nossa mensagem final aí para os nossos telespectadores. Bem, a nossa sociedade tem um ditado muito bonito: errar é humano, mas perdoar é divino. Isso vai ter por base um dos matizes principais do amor. Quem não consegue amar, por pouco que seja o seu semelhante, não vai conseguir perdoar. Então, nós sentimos que a lição de que Deus é amor e que o Evangelho de Cristo e a sua própria missão como um todo é uma prova de amor de Deus e de Cristo por todos nós, nós vamos então ter certeza concreta de que os exercícios pequeninos de amor ao próximo, de tolerância, de compreensão, de aceitar a pessoa como é, embora corrigindo-a sempre que houver oportunidade, que é nosso dever, nós vamos então aprendendo a cada mergulho na carne dos nossos espíritos a amar, compreender e perdoar os nossos semelhantes, que é o único modo de amar a Deus. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, lembrando que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é divulgá-lo. Por isso eu parabenizo o programa de vocês. Obrigado. Um beijo no coração de todos. Até o próximo café. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799
1277. Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, parceria USE Intermunicipal de Tupã e TV Mundo Maior de Guarulhos. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos, eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, de bom coração. Eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos, hoje nas nossas mãos. Eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz não se faz de solidão. E o dia amanhece sem se anunciar, tal como o trabalho deve propagar, e abaixar as armas, levantar escudos, o exército que vence e avança mudo, sem alarde atravessa os seus campos, não se abate frente a outros tantos, tem na fé esperança e vai dar nas vitórias e lutas perdidas. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, De bom coração. eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos, Hoje nas nossas mãos. eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz não se faz de solidão. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos, eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, De bom coração. eu sei,
Então, a gente estava aqui tentando lembrar agora que ano que foi que ela foi escrita, mas acho que foi 2015, né? Acho que foi antes até. 2015 e 2014, alguma coisa assim. E a gente participa de muitos eventos, né, do movimento espírita. E na volta de um desses eventos, eu estava com a ideia na cabeça, já no ônibus e tal. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri algum livro e tinha alguma frase que eu acabei usando. Era um dos livros do Pentateuco, que eu não lembro qual agora, se era dos espíritos, dos médiuns, E aí eu acabei usando aquela frase para começar meio que ela. Não começar, né, mas para partir dali, da ideia. E ela chama Ventura, porque ela fala justamente dessa sorte de nós estarmos juntos nesse momento e com gente de bom coração, né? E o trabalho de que a gente fala é esse trabalho de espalhar essa mensagem boa aí. E encerramos aqui o nosso programa e somos muito gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.